Tá todo mundo me ouvindo bem? Oi, Fernanda, cheguei, estou. Boa noite. Boa Bom, noite. gente, então, oficialmente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? A cura da criança interior no dia de hoje, acho que caiu muito bem, né? Esse olhar para dentro de nós, que muitas vezes a gente esquece e é tão importante, né? É a causa de muitos problemas aí na nossa vida e a gente não percebe. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Brentegani, eu sou psicóloga de formação, sou especialista em constelação familiar, professora aqui do Instituto IPC de pós em constelação familiar e especialista em neurociência. Eu estou explicando um pouquinho do meu currículo para vocês, porque muito do que eu trago, as bases do curso, né? Quem vai estar realizando o curso comigo aí no mês de outubro de criança interior, as bases que eu trago são nessas minhas especializações e também na análise dos traços de caráter. Então, achei importante falar aqui a minha formação para vocês entenderem o porquê que eu trouxe tudo isso para o curso. Bom, antes da gente iniciar, eu queria saber de vocês, quem está aqui que é terapeuta, psicólogo, e quem está aqui só para saber mais sobre o tema, para autoconhecimento. Quem está aqui que é terapeuta, as carinhas eu já conheço, agora as carinhas que eu não conheço, se quiser falar ou escrever no chat, por que eu estou perguntando isso? Porque, embora essa palestra eu fiz, né, para dar uma aula introdutória do que vai ser o curso de criança interior, muitas pessoas vão vir, né, também em busca de autoconhecimento, e eu quero procurar aí equilibrar a minha linguagem para que ela não fique tão técnica, para quem não é da profissão, entenda também tudo que eu estou falando. Então, escreve aí no chat para eu saber, porque isso é muito importante. Mas, de alguma forma, eu vou tentar o máximo possível usar uma linguagem menos técnica para vocês. E outra coisa, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer alguns acordos, porque essa palestra ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar depois para os meus alunos e para quem não assistiu lá no grupo de palestra. Então, para evitar microfonia, para evitar, né, qualquer interferência que depois fique ruim na gravação, ruído, essas coisas, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone. Aí, no final, eu vou abrir um espaço para tirar dúvidas, para a gente conversar. Mas ao longo da palestra, se vocês forem falar alguma coisa, eu vou pedir que escrevam no chat. E depois, lá no final, eu respondo. E eu vou pedir para vocês que estão aqui ficarem realmente até o final, porque no final tem um presente para vocês. Eu vou fazer um exercício de acolhimento à criança interior. Então, participem, porque eu acredito que vai ser muito bacana aí para todo mundo, né? Não quero ser somente a pessoa que. Deixa eu aceitar aqui. Que vai só falar tecnicamente sobre um assunto tão gostoso como esse, tá certo? Então, eu vou iniciar com esses combinados. E aí, peraí, gente, tá tocando o WhatsApp aqui, deve ser alguém que tá conseguindo entrar. Deixa eu ver. Peraí. Não, não. Bom. Então, para iniciar essa palestra, gente, eu gostaria de iniciar falando que os traumas de infância, eles influenciam muito a nossa vida adulta. E quem nunca teve um trauma de infância, né, gente? Esse é o primeiro ponto. Todos nós, de alguma forma, carregamos dores. Gostando ou não, tendo consciência que ela nos influencia ou não, nós carregamos dores. E sem julgamentos, né? Todos nós trazemos essas dores das mais diversas possíveis. E também essas dores, elas têm histórias próprias, interpretações próprias, né? Tem impactos diferentes, por exemplo, às vezes eu passei por uma situação, minha irmã passou por a mesma situação e a nossa percepção é diferente. E por que que isso acontece? Alguém já parou para pensar? Aí eu falo que entra o conhecimento da análise do caráter e
que vai influenciar muito, né, a minha forma de ser no mundo, seja no recurso, seja na dor do meu trauma, e tudo isso eu vou trazer para vocês, né, no curso de criança interior. E eu já falei um pouco sobre isso lá no vídeo que eu coloquei para vocês no grupo. Não sei se todo mundo conseguiu assistir. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, vai lá, que eu coloquei já para aguçar a curiosidade de vocês, um pouco que eu vou falar aqui também, tá? Mas no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, pode me perguntar que eu vou estar aqui à disposição para vocês, tá? E o que eu trago também, quando eu vou trabalhar com a criança interior, eu trago muito conhecimento da sistêmica, né? Da abordagem sistêmica do Bert Hellinger, que também é muito importante. Mas esses conceitos a gente vai ver com calma, né? Porque uma palestra é muito pouco para falar sobre um assunto. O que eu quero trazer aqui é um bate-papo para que vocês entendam bastante o porquê, né? Da formação e de ser uma formação, às vezes até uma proposta diferente do que a gente vê por aí, tá? Então, aqui eu quero mesmo fazer uma aula bem básica, uma aula introdutória sobre o assunto, sobre como se fosse a primeira aula do meu curso de criança interior. E o que é importante entender aqui é que dentro de nós tem muita coisa acontecendo, gente. E o problema é que aqui fora também tem muita coisa acontecendo. E tudo isso vai se misturando. E isso vai influenciando na nossa personalidade, na nossa percepção, na nossa subjetividade de alguma forma. Então, aqui eu quero focar na introdução do assunto sobre o tema criança interior, porque nem todo mundo tem essa percepção sobre o que se trata realmente esse termo. E tem muitas confusões a respeito. Eu vejo muitas pessoas ali perguntando para mim, às vezes na rede social, quando eu posto alguma coisa, o que é criança interior, o que é isso? E eu falo que para nós terapeutas que trabalhamos com criança interior, esse é um problema. Por quê? Nós que somos da área sabemos o que significa, mas o nosso cliente nem sempre sabe. Então, trazer esse conhecimento para o cliente, esse olhar para o cliente é muito importante. E eu vou falar sobre isso aqui no curso, porque eu já vou iniciar falando, né? Não adianta a gente apontar o dedo e falar para a pessoa que está infantil, que nem todo mundo vai entender isso, e às vezes, se não tem esse entendimento, sabe o que vai acontecer? A pessoa pode se ofender, falar, nossa, que louca. A Fernanda é louca, me chamou de criança. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma percepção, um feeling para poder educar o nosso cliente também do que se trata isso, para que eles entendam. E entendam também essa importância de trabalhar a criança interior. Então, quando a gente fala de traumas que adquirimos na infância, nós não estamos, gente, de maneira alguma entrando no julgamento ou no mérito também de responsabilizar pai e mãe por tudo que nos aconteceu. Não é isso que eu venho trazer aqui, tá? E sim ter um maior entendimento de como a criança, lá quando ela é criança, interagem as suas experiências, os impactos, né, que essas experiências também vão causar na vida adulta, que são muitos. E, na verdade, gente, o que eu quero dizer com isso? Como eu olho para o problema, é o que realmente importa. Como eu lido com a informação que chega até a mim, que vai fazer toda a diferença. Não é o que me é feito, na verdade. Vocês estão conseguindo entender? É como eu recebo essa informação. É bem aquele pressuposto da PNL mesmo, de que o mapa não é o território. E o que isso significa? Que muito do que eu penso, faço e acredito tem como base a minha percepção. É a minha realidade, tudo que eu guardo dentro de mim, que vai influenciar nessa percepção. Porque a gente acredita que tem consciência e que tem o controle sobre o que a gente pensa e sente, mas a gente não tem. Tem muita coisa que tem dentro de nós, que está escondida e que às vezes a gente nem tem consciência, vai influenciar também na nossa percepção. E o tom que eu dou para esse acontecimento, né, não necessariamente foi o que realmente pode ter acontecido. Por isso que eu falo que é muito importante, como não é o que a gente fala, mas como a pessoa interpreta. Não é o que a gente faz, mas como a pessoa interpreta o que a gente faz. E isso é complicado, porque seja conflitos externos, como os internos também,
vai partir de como eu vejo determinada situação e como eu interpreto essa situação. E tudo também que eu carrego lá de trás, a minha epigenética, as memórias que eu trago do útero da minha mãe, da minha gestação, tudo e os impactos, né, das minhas experiências na formação também dos meus traços de caráter, vai influenciar na forma com que eu vejo e interpreto aquilo tudo que me acontece. Gente, eu estou mexendo aqui porque eu estou aceitando o pessoal que está entrando. Então, isso que eu estou falando, sabe o que chama? Um olhar adulto. Um olhar adulto que eu preciso ter. Porque se eu sou vítima, coitadinha, ou eu sofro de dependência emocional, se minhas ações, né, são reflexo dos meus traumas e dores, eu estou infantil. E se eu estou infantil, eu não resolvo os meus problemas. Aliás, eu nem olho para eles, eu acabo culpando os outros pelo que me aconteceu, responsabilizando as outras pessoas, né? E também, muitas vezes, acreditando que as outras pessoas têm que resolver por mim aquilo que eu teria que resolver, né? Dar para mim aquilo que me falta, ao invés de eu ir buscar o que me falta. E aí, eu não tenho fluidez na vida, eu não olho para minha vida com responsabilidade, não tenho relacionamentos saudáveis, porque dificilmente, se eu estou infantil, eu não vou estar no meu papel como mulher, como parceira do meu marido, do meu companheiro, do meu namorado, enfim. Então, eu fico presa nas minhas dores do passado. E aí eu não resolvo nada e só vou criando mais problemas para minha vida. Então, gente, vamos simplificar. Quando nós estamos influenciados pelas nossas dores infantis e não olhamos para ela, é como se fosse ali um efeito dominó. Por quê? Porque aquele trauma foi gerado lá atrás, está ali guardado. E eu vou fazer de tudo para me defender desse trauma, de entrar em contato com essa dor. Entendeu? E aí eu vou criando mecanismos de defesas, né? Para mim não entrar em contato. E esses mecanismos de defesa, que são vários, vão me gerando mais problemas. E aí, sabe o que acontece que é importante a gente falar? Às vezes a gente olha para os problemas que a gente cria nos mecanismos de defesa e a gente acha que o problema é esse. E fica preocupado, às vezes, tentando resolver esse problema que eu falo que é circunstancial, né? Enquanto que precisa ser olhado que está lá atrás, influenciando a gente não olha, porque é mais fácil ficar olhando ali para a dor circunstancial. Porque a gente dá uma olhada, melhora, passa um tempo, ela volta, e aí a gente vai entrando num ciclo vicioso. Por quê? Porque a gente não olhou para as dores infantis. Então, quando trazemos o termo a cura da criança interior, é justamente isso que eu estou falando, é ressignificar, ou seja, elaborar de uma forma mais assertiva, mais positiva a minha percepção do que aconteceu de ruim lá no passado, para que hoje, adulta, eu possa viver sem que esses problemas lá de trás me influenciem da forma negativa como podem estar me influenciando. Para que eu também consiga ter uma vida feliz, realizada e com menos defesa, né? Sem que o que aconteceu lá atrás fique ali me influenciando. Tenha eu consciência disso ou não. Então, vamos lá. Tudo que nós trazemos por epigenética, as memórias uterinas e tudo que vivemos na infância, todas essas experiências vão influenciar no adulto que somos, como pensamos, interagimos com o mundo, com a forma com que olho para os meus relacionamentos, para a minha profissão, como me relaciono com os meus filhos, com o dinheiro, gente, com absolutamente tudo. Isso elas vão influenciar. E se eu passo, por exemplo, por um trauma que tem um impacto muito grande na minha vida, ele vai me influenciar. E o que isso significa? Que nós, ou o cliente que chega até você no consultório, traz um problema, um conflito ou uma dor, e essa dor geralmente tem origem lá atrás. E nós, como terapeutas, nós não estamos livres disso de maneira alguma. Nós também trazemos dores, e isso, gente, eu estou falando porque é muito importante. Terapeuta, psicólogo, quem cuida do outro precisa também passar por terapia.
Porque aí, quando o cliente chega até nós não vamos saber lidar com a história dele sem se emaranhar. Porque muitas vezes a gente se identifica com a situação que o cliente traz, e aí o que acontece? Perde a terapêutica da terapia. Isso é muito importante falar. Então, terapeuta que está preso em traumas infantis não consegue, por exemplo, ser imparcial, ele traz as suas dores para a terapia. Quando ele se identifica com o conflito do cliente, ele vai acabar, então, contaminando toda a relação terapêutica com o cliente. Pode adquirir, por exemplo, uma postura de salvador e sair do seu papel. O terapeuta não é salvador. Terapeuta que se vê como salvador e fica ali a todo custo fazendo de tudo para o seu cliente, e esse de tudo que eu falo é aquilo que não está no seu alcance, essa é a base do fracasso da terapia. Nenhuma relação de ajuda, nenhuma terapia, ela pode vir contaminada das nossas dores pessoais, das nossas crenças, dos nossos valores. Então, gente, isso que é importante falar, por quê? Porque se eu tenho pena, se eu me identifico, me sensibilizo com as dores do meu cliente, que é diferente de ter empatia, eu fico ali passando a mão na cabeça dele, muitas vezes, reforçando que ele é a vítima da situação. Porque se o meu cliente, se eu sou terapeuta, ele percebe que eu tenho pena dele, isso aí é bomba para reforçar aquela postura infantil que ele se encontra ali na minha frente, muitas vezes de vítima. E aí, o que acontece? Eu tiro a força dele de resolver. E eu não sou pai e mãe de cliente. Terapeuta não é pai e mãe de cliente. A partir do momento que eu vou ali como salvador, eu fico com pena, eu quero resolver por ele os problemas dele, eu estou ocupando o lugar de pai e mãe. E isso, gente, é muito sutil. Acontece muitas vezes e nós não percebemos. O terapeuta tem que se policiar. E se o terapeuta faz isso, ele está infantil. Ele está trazendo os dodóis dele lá de trás para a terapia, para o ambiente de trabalho. Tá? E eu não posso estar nesse lugar. Quem tem que resolver, gente, é o cliente. Para o cliente resolver, ele também tem que ser responsável. Ele tem que chamar o comando da situação como adulto, né, para ir para o jogo, que nem sempre é fácil. Se eu, por exemplo, como a psicóloga, coloco ele no papel de vítima, eu não consigo levar esse cliente a uma postura assertiva sobre o problema. E, por outro lado, se ele está infantil, ele não vai resolver nada, tá? Não vai conseguir, principalmente, aderir à terapia. Muitas vezes, quando nós trazemos dores infantis e vamos para a terapia e não entendemos essas dores infantis, nós acreditamos que estamos ali, às vezes a gente está buscando, o cliente está buscando o que não é a terapia que tem que dar a ele, entendeu? Então, o terapeuta, além de precisar identificar se o cliente está infantil, ele precisa primeiro gerar percepção no cliente de que ele está infantil, se isso for o caso. Percebi que o meu cliente está infantil, como que eu vou gerar essa percepção nele? Para depois, né, que ele perceber que está infantil, mostrar os problemas que essa postura está causando também na vida dele. Porque sem mexer ali na dor, ele não vai ter motivação para mudança. E aí a gente vai trabalhando a autorresponsabilidade. Só que eu preciso também do caminho para fazer tudo isso. E trabalhar essas questões e ir ajudando o cliente também a ordenar tudo isso para ter equilíbrio. Por isso que eu gosto muito de trazer as ferramentas para gerar esse tipo de consciência. Quem já conhece meu trabalho sabe que eu tenho ferramenta para um monte de coisa. Por quê? Gente, se eu apontar o dedo para o meu cliente e falar, você está infantil, você precisa ter autorresponsabilidade. No mínimo, ele pode me mandar a merda. Não vai dar certo. É claro que não vai. Tem formas certas da gente fazer, da gente conduzir, para levar o cliente onde ele precisa estar. E, no caso, o adulto do cliente, no comando da vida dele. Por isso que, quando eu falo de ferramentas, gente, elas são fundamentais para nós.
porque elas nos dão também uma estrutura para gerar esse movimento no cliente. Quem aponta o dedo e fala, olha, você está errado, olha, você precisa ter responsabilidade, é pai e mãe. E a gente sabe que não funciona, né, gente? Porque, na realidade, os filhos fazem o que eles querem. Não tem assertividade em apontar o dedo e falar para a pessoa o que ela está passando. Tem. E eu confesso que lá no início da minha profissão, a maior dificuldade que eu tinha era que eu percebia o conflito, mas eu tinha dificuldade de como eu ia gerar essa percepção no cliente e gerar mudanças. Sem ficar usando uma linguagem técnica, mostrando para ele, apontando, falando, entendeu? E por isso que eu fui criando essas estruturas de ferramentas e exercícios, que para mim foram sensacionais os resultados. E eu fui gerando a partir dessa estrutura. E eu só pude ter essa percepção depois que eu conheci a sistêmica. Depois que eu apliquei o olhar sistêmico dentro do meu trabalho terapêutico. Elencado, claro, com os outros conhecimentos que eu tinha. Então, as ferramentas que eu uso, elas têm base na PNL, na análise do caráter, na hipnose ericksoniana, na própria neurociência na sistêmica. Então, vamos dizer que elas me servem, por exemplo, como um norte, para eu conseguir ter uma sessão estruturada, dar ao meu cliente o que ele necessita, tá? Onde o meu cliente, ele vai, através de uma metodologia, entrar de um jeito e pelo menos sair um pouco melhor, ou pelo menos sair mais reflexivo sobre o que ele está passando, para iniciar um processo também de ressignificação dos traumas. E por que eu estou falando isso aqui? Porque geralmente, como ser humano, nós acreditamos que o que nos acontece no presente é o que a gente precisa resolver, a gente fica preso nos problemas diários da vida da gente. E aí nós vamos entrando num loop, como eu já falei, de olhar para o momento, mas não entender da onde que isso vem, das origens. Então, eu olho para a dor circunstancial e eu resolvo superficialmente. Melhoro por um tempo, mas isso de alguma forma sempre se repete. E por que que isso acontece? Porque eu não tratei a raiz do conflito que está lá atrás da minha vida, os meus traumas infantis, entendeu? Então, até aqui, vamos pressupor que cada pessoa ela é única. Eu não sou igual a Enaide, eu não tenho a mesma experiência que a Miriam, a Maria. Vocês podem estudar a mesma coisa que eu estudo, vocês podem viver na mesma casa que eu, mas, olha, às vezes tem um DNA quase que idêntico ao meu, no caso de irmãos gêmeos. Mas sempre vai ter algo que nos diferencia como indivíduo, como sujeito do outro. Ninguém é igual. Então, nós como psicólogos, terapeutas, nós temos que estar também preparados para entender que ninguém é igual, e se ninguém é igual, eu tenho que aprender a compreender o meu cliente, e não ele se adaptar aos meus métodos e à minha linguagem. Isso é muito importante, gente. É muito importante, faz toda a diferença na terapia. E o nosso trabalho de cura de criança interior é a mesma coisa, então. Não é a mesma técnica que vai funcionar para todo mundo. Mesmo porque terapia, né, gente, não tem receita de bolo. Então, às vezes, o que dá certo... Eu estou falando desses nomes aqui, que é o que está aqui para mim na tela, tá? Às vezes eu uso algo para a Enaide, que eu vou usar com a Miriam, e não vai dar o mesmo resultado. Mesmo porque são pessoas diferentes, com problemas diferentes, mas tem uma estrutura também de personalidade que nem sempre o que dá certo para uma vai dar certo para outra, tá? E o conhecimento que eu trago de traços de caráter é o que vai fazer toda a diferença para vocês entenderem qual é o cliente que está na tua frente, como ele pensa, como ele funciona. E aí eu posso pensar melhor nas técnicas que eu posso trabalhar com ele, que vai poder lidar mais certo no caso dele, né? Eu vou conseguir alinhar melhor e também entender muito do que está, às vezes, acontecendo com ele ali no momento da terapia. Então, eu preciso alinhar minha terapia se eu quero que ela funcione. Isso é fato, gente. E o tempo todo nós vamos entrar em contato com resistências.
A maioria do tempo, o cliente traz resistência. Nós trazemos resistência, gente, para a terapia. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba com a terapia. Como assim, Fernanda, a terapeuta traz resistências? Nós temos crenças, nós temos valores. Se eu escuto algo que me choca, sabendo que eu tenho que ser imparcial, às vezes é difícil. E eu vou ter resistência para trabalhar com aquela pessoa. Eu estou estudando muito a mente do psicopata. E eu estava vendo uma série, gente. Eu não sei se vocês viram lá no Netflix, Dahmer. Embora eu goste muito de estudar a mente psicopata, tudo, aquela série mexeu comigo de um tanto que eu comecei a passar mal, ter ânsia, ter um monte de sensação. E eu falei, como é difícil a gente se deparar com o outro quando a gente traz os nossos valores. Nem sempre a gente dá conta. E aí, Fernanda, o que você faz? Se eu vejo que eu não dou conta, eu encaminho para um colega que dê. Porque provavelmente, se eu continuar, eu vou errar. E não é esse o meu objetivo, né, gente? Não é nem responsável. Então, resistência, gente, nós trazemos da onde? Da criança ferida também. Porque os nossos valores, as nossas crenças também são trazidas lá de trás. Nós aprendemos muita coisa lá atrás, e as nossas experiências, né? Então, eu sempre digo, tá? Se cliente da gente tem resistência, é lá que eu tenho que ir. Esse é o caminho. Por que ele está tendo essa resistência? O que aconteceu com ele? O que ele aprendeu lá atrás? Que situação que ele passou? Eu preciso pensar nisso aí. Qual que é a dor que ele não quer entrar em contato? Por quê? Então, se eu estou falando de resistência, estou falando de trauma. E o que é trauma? Vamos também definir esse conceito que é importantíssimo para o nosso entendimento. Trauma, ele pode vir de duas formas. Primeiro, por impacto, e segundo, por repetição. Qual que é a diferença? Eu posso ter passado por um acontecimento muito traumático na minha infância, como, por exemplo, um abuso, a perda de um ente querido como um pai, uma mãe, né? Passado, por exemplo, por uma violência ou tragédia muito grande, como, por exemplo, o caso de um assassinato de um pai ou mãe, que vai me impactar profundamente e me deixar cicatrizes. Ou eu posso também passar por vários episódios, né, repetitivos, que às vezes aos olhos de quem faz, né, parece ser nada, mas que a longo prazo vai formar ali um trauma na criança. Por exemplo, a criança que ela recebe críticas constantes. Ai, você é um desatento, não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Ai, nossa, você é burro, hein? Tá entendendo, gente? Tudo isso, esse excesso, né, de informação repetida, também geram traumas. E não podemos esquecer, gente, que quando nós somos crianças, tudo que acontece com a gente é mais intenso. Quem aqui, por exemplo, nunca olhou para trás e pensou assim, nossa, aquela situação que aconteceu lá atrás comigo, hoje eu vejo, parece que foi tão tonto. Eu não gosto dessa pessoa que me falou aquilo lá quando eu era criança até hoje. Mas aquilo lá me marcou demais. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, uma prima do meu pai, a gente estava numa confraternização de Ano Novo, e ela me fez um comentário, nossa, como a Fernanda é chata. Gente, eu nunca mais conversei com a prima do meu pai. Só que naquele momento eu estava fazendo uma birra. Entendeu? Aquilo lá me marcou demais. Hoje eu vejo ela, tudo, eu converso, e falo, nossa, eu peguei birra dessa pessoa por tanto tempo por causa de um comentário. Então, tem coisas que às vezes acontecem lá atrás que é muito intenso para nós. Depois passa um tempo, a gente fala, nossa, fala bobagem. Ou se não, a gente olha para uma criança e acha que está dando valor demais a algo que nós adultos estamos vendo, que nós não é, a gente vê que é bobagem, mas para a criança não é. Entendeu?
E de onde vêm os traumas? É só a partir do momento do nascimento? Não. Nós já sabemos hoje, né, através de estudos, que o trauma, ele pode vir, como eu falei já 2 vezes aqui, por epigenética. O que é epigenética, para quem não sabe? São histórias, experiências vividas pelos nossos ancestrais mais próximos, como guerras, tragédias, conflitos, doenças mentais, assassinatos, suicídios, qualquer forma de tragédia, também coisas positivas, tá, gente? Que esses ancestrais mais próximos que eu estou falando são pais, avós e bisavós. Até a 4ª geração, os estudos de epigenética falam, né? Que nós conseguimos herdar. E aqui o que acontece? Todos esses acontecimentos são passados aos nossos genes no momento da nossa concepção. Então, nós não herdamos somente o DNA dos nossos pais, características, nós herdamos também uma história que fica impressa nas nossas células, né? Impressas no nosso corpo, nos influenciando, mesmo nós não tendo consciência disso. E aí, né, conforme, né, por exemplo, eu vou vivendo no ambiente, conforme eu vou interagindo com o mundo, isso pode vir à tona ou não, isso pode me influenciar mais ou me influenciar menos. Porque às vezes a gente faz uma constelação familiar e a gente vê, às vezes, algo que aconteceu lá atrás, e a pessoa fala, poxa, eu tenho meu irmão, tenho minha irmã, né, tenho um monte de primo, e eu fui ter essa sensação. Por que eu quero? Porque alguma coisa aconteceu ali que influenciou para que isso aflorasse também. Então, os traumas, eles podem ter origem nas histórias que vivenciamos também no útero da nossa mãe, ou seja, nas nossas memórias uterinas, e são marcantes demais, viu, gente? E quem tem memórias tristes tem que trabalhar essas memórias na terapia, tem que ressignificar essas memórias. Então, nós já podemos entender que desde que somos gerados, né, lá do momento da nossa concepção, nós já estamos carregando histórias, né? E o que acontece lá no útero da minha mãe também não é apenas DNA. Todas as emoções da mãe, tudo que a mãe vivencia na gravidez, ou seja, o que ela sente, o que ela come, suas emoções, tudo isso vai influenciar na formação da criança, não somente no formato do seu corpo, mas também como essa criança vai interagir com o mundo após o nascimento. Eu falo que é o começo da personalidade da criança, depois que ela vai ter ao nascer. É claro que depois, né, que a criança nasceu, ela vai interagindo, vai se desenvolvendo e vai se constituindo como sujeito. Então, a criança nasceu, gente, o que eu quero dizer aqui é que ela não é uma folha em branco. Ah, e a criança é muito pequenininha, ela não lembra, não é assim. Ela já vai trazer, vamos falar, uma predisposição, né, por epigenética, por memórias uterinas, de como ela vai reagir ao ambiente desde o nascimento também. Seja pelo que ela herdou, né, por epigenética, como eu falei, como também experiências intrauterinas. E aí a criança, ela nasce, está ali no colo da mamãe, vai passando por experiências, e essas experiências podem ser negativas, né? Ou por impacto, ou por repetição, ela vai carregar dores. E essa criança, ela vai resolver essas dores que acontecem ali? Não, né, gente? Nesse momento, ela vai criar mecanismos de sobrevivência, de defesa, que vão ser úteis para a criança. Mas as dores, elas permanecem escondidas. Então, elas vão fazer de tudo para não entrar em contato com essas dores. E a criança, ela aprende aí, então, apenas a se defender. Então, se ela não tem atenção do papai, por exemplo, ela vai aprender que se ela fizer um monte de coisa bacana, ela vai ter essa atenção. Não importa, né? Aí, só que o que acontece? A criança, ela nasce, ela se constitui como adulto, ela é inserida nesse mundo adulto dentro de vários papéis. Só que essa pessoa, ela traz algo lá de trás que está ali escondido, guardado, até esquecido, que vai influenciar muito na forma dela agir e operar no mundo.
Sabe aquela sensação que eu acredito que todo mundo em algum momento da vida tem? Nossa, mas eu sinto, não sei de onde vem. Nossa, parece que algo acontece e eu não entendo. É isso. Então, toda vez que aí, quando nós estamos adultos, que nós passamos por situações que fazem a gente sentir os mesmos medos, as mesmas sensações vivenciadas na infância, que de alguma forma, né, faz lembrar a nossa dor, entrar em contato com a nossa dor, ou é um gatilho para que a gente sinta essa dor, nós vamos reviver. E aí, sabe o que acontece? Se a gente não olhar para isso, entender melhor, ressignificar, nós vamos ficar ali num loop, usando os mesmos mecanismos de defesa aprendidos lá atrás para lidar com o problema. Só que no mundo adulto isso não funciona. No mundo adulto, isso gera mais problema. Por exemplo, vamos falar aqui de exemplo. Uma pessoa que traz problemas relacionado ao masculino, a figura do pai. Ela pode trazer essas dores para o seu relacionamento. Vamos pensar numa forma de problema, tá, gente? Porque pode ter vários. Pensar que ela sente a falta desse pai, né? Vamos pensar que ela está numa dinâmica de não ter tido do pai aquilo que ela precisava receber. Certamente, ela pode estar vivendo uma dificuldade no seu relacionamento por procurar nesse parceiro pai que ela não teve. Outro exemplo, o adulto que quer passar por uma frustração, faz um escarcéu, faz birra, fica de beiço, briga com o namorado, gente, fica de beiço um tempão. Não consegue, por exemplo, ter maturidade para resolver problema na vida. Esse adulto que está assim nessa postura, ele está trazendo uma dor lá de trás. Ele está trazendo essa criança ferida com comando. Outro exemplo é a pessoa que não sabe dizer não aos outros, que sente culpa por tudo que acontece à sua volta. Então, essa pessoa, ela sente que, por exemplo, que sempre precisa estar fazendo tudo pelos outros para ser amada e aceita. Tem muita gente com esse perfil. Então, esses exemplos, eles são dinâmicas que trazem problemas seríssimos para a nossa vida. E são padrões aprendidos na nossa infância de acordo com o que nos aconteceu. Até, gente, o narcisista, olha eu baralhando aqui a língua, ele traz essa criança ferida. O narcisista, ou ele teve demais, que foi colocado lá no topo, né? A mãe e o pai colocou ele ali no pedestal, ele não passou por frustração, né? Não aprendeu a lidar com as necessidades dos outros, a ter empatia. Pode desenvolver um perfil narcisista. Ou ele pode ter sido tão negligenciado, isso fez com que ele olhasse só para si, que ele usou esse narcisismo também como um mecanismo de defesa. Já que ninguém olha para mim, já que todo mundo me negligencia, eu vou me priorizar. E aí ele não está nem aí com os outros. Entendeu? Então, a pessoa que na infância não tinha atenção dos pais, que só sentia esse amor quando fazia algo, ou seja, o amor para mim não vem gratuito, quando adulto ele pode entrar numa dinâmica de acreditar que vai precisar comprar, por exemplo, as pessoas para ter perto dela. Isso é muito do traço de caráter do masoquista não, do psicopata. Não é psicopata transtorno mental, tá, gente, que eu estudo. É traço de caráter, não tem nada a ver com isso. Porque, no fundo, essa criança, o que ela acredita? Que ela não pode ser amada por quem ela é, mas pelo que ela faz, pelo que ela dá ao outro. Amor é troca. Então, isso vai gerar problema, porque essa criança, esse adulto depois, ele também vai viver numa máscara. Então, nós como seres humanos, nós temos 4 necessidades básicas. Vocês sabem quais são elas? Eu vou falar das 4 aqui, então. Primeiro é a necessidade de pertencimento. Essa necessidade nos acompanha desde que nós nascemos. Nós fazemos tudo para pertencer. E quando essa necessidade de pertencimento ela é frustrada ou é ameaçada lá na infância, seja porque eu fui comparada demais, né? Fizeram muito de mim por quem eu era, cobrada, né? Porque às vezes eu era fora da caixa, eu era diferente, né?
da família, e aí eu fui muito criticada, seja por abandono, por rejeição, né? Seja porque fui deixado de lado, isso vai desenvolver um mecanismo de dependência emocional, onde sempre estarei procurando agradar todo mundo, sendo boa demais para ter atenção e amor daqueles que eu amo, fazendo tudo que os outros querem, mesmo que isso me prejudique, só para mim poder pertencer e ser importante para aquelas pessoas que eu tanto amo. Isso é a nossa criança ferida no comando. Gente, é importante falar aqui, porque muitas vezes, é claro que pode ter tido uma negligência de pai e mãe. Acontece. Mas às vezes foram as circunstâncias da vida. Pode ser que essa mãe, às vezes era uma mãe solteira e precisava trabalhar de noite para sustentar aquela criança. Pode ser também que essa família veio de muita dor, de muito sofrimento, de que nada é fácil, e depositou todas as expectativas de vida naquela criança sem perceber. Sem deixar aquela criança ser o que ela realmente queria ser. Pode ser que a criança se sinta rejeitada ou abandonada porque os pais trabalhavam demais para sustentar a casa e quando chegava perto da criança não tinha energia, gente, no mundo de hoje. Então não tem julgamento. E por isso, né, que o grande eu falo que procurar julgar é uma das coisas que ficar procurando culpados é uma das coisas que só vai piorar, porque não vai resolver o problema. Nem vai mudar o que aconteceu lá atrás. Vocês estão entendendo, então, a dinâmica e a importância de olhar para essa criança ferida? Por que é tão importante? A segunda necessidade básica é a autonomia. O que isso significa? Que desde que nós somos crianças, nós também precisamos ter autonomia, né? Não é somente a gente ter afeto do papai e da mamãe, ser alimentado, né? Não é só isso que vai me constituir como sujeito. Eu preciso ser encorajado. Eu preciso do pai para me encorajar. E a mãe para deixar meu pai me encorajar. Porque muitas vezes a mãe não apresenta a criança para o pai. Porque tem medo, porque traz dores, enfim, não vou entrar aqui nessa questão. Mas a criança, ela precisa desenvolver autonomia. E desde criança, eu preciso me fortalecer. E somente através da autonomia eu vou começar a desenvolver esse senso de buscar as coisas, a segurança. Então, se eu sou impedida isso, vai me causar problemas. Então, se eu sou criança, por exemplo, meus pais me reprimem de tudo, me sufocam por medo de que algo ruim me aconteça, por amor. Ou eles são controladores demais, ou critica tudo que eu faço com espontaneidade, né? Eu não vou também desenvolver autonomia e, consequentemente, autoconfiança. E quando nós nos sentimos desprotegidos, nós vamos fazer de tudo para nos proteger. E eu posso me tornar, por exemplo, um adulto inseguro, que não tem atitude, porque tem medo, né, de pegar ali e fazer algo, ser diferente. Um adulto que não tem coragem de se arriscar, de buscar algo novo, mesmo que aquela realidade que está vivendo naquele momento seja ruim para ele. Eu posso ser um procrastinador por conta disso. Porque eu morro de medo de ser criticado pelo que eu faço, né? Da forma com que eu quero as coisas. Isso é muito do traço de caráter esquizoide. Eu posso ser inseguro a ponto de achar que tudo que eu estou fazendo é ruim e não fazer. Ou o contrário, né, gente? Quando eu não tenho essa autonomia suprida na infância, eu posso me tornar, por exemplo, um adulto com necessidade de controlar tudo, com necessidade de poder. Porque assim, se eu estou no comando, manipulando, né? Se eu tenho controle das rédeas da situação, eu não entro em contato com a minha dor no passado.
E isso acontece muito com clientes às vezes, que chegam à terapia, manipulando, falando de problemas ali corriqueiros, que às vezes nem tanta importância, para desviar o terapeuta a olhar para onde precisa. Então, esse adulto que não teve autonomia também pode rejeitar tudo dos pais, por exemplo, como uma forma de rebeldia, né? Para se sentir independentes, donos de si. Aí entra numa dinâmica de fazer tudo contrário dos que os pais querem, só para provar algo para os pais, para desafiar, né? E muitas vezes pode acabar até se metendo em situações complicadas, né? Ou em situações que às vezes para ele não era importante, mas ele fez muitas vezes para desafiar, para mostrar para os pais que ele podia. Entendeu? Então, infringir essa. Isso eu não estou falando de adolescente, não, gente. Tem muito adulto que faz isso quando está com a criança ferida, tá? Então, infringir essa necessidade básica, né? Vai trazer muitas consequências para o adulto, onde a sua criança ferida vai influenciar a sua vida ali de alguma forma. E olha que complicado. Eu falei de duas necessidades, né, básicas, que é pertencimento e autonomia. E eu posso ter essas duas necessidades me influenciando, gente, ao mesmo tempo. E isso vai causar uma guerra interna tão grande que eu quero pertencer. Para pertencer, eu tenho que estar dentro daquele padrão. E, ao mesmo tempo, eu vou sofrer, porque essa necessidade de pertencimento me aprisiona. E eu não consigo ter autonomia para viver da forma com que eu penso, que eu acredito que é importante para mim. Eu não vivo na minha essência. E eu acabo criando uma máscara muito grande para me defender. Terceira necessidade básica, prazer. Nós temos, gente, a tendência natural de buscar prazer e evitar entrar em contato com aquilo que nos traz dores ou desconforto. E isso também pode ser impactado lá na infância e também no mundo adulto, porque a criança, gente, ela não pode ter apenas satisfação. Ela precisa, de alguma forma, ser frustrada, a aprender também a lidar com o desprazer, com as suas frustrações e também a controlar os seus impulsos. E ela também precisa ser estimulada a se motivar diante das dificuldades, ter inteligência emocional, porque se isso não for bem elaborado, ela vai trazer para o mundo adulto e na primeira dificuldade, no primeiro tombo, ela não vai conseguir levantar. E, por exemplo, né, uma pessoa que se mata, quem está ali de fora pode falar, nossa, ela tinha de tudo, uma vida maravilhosa, só que pode acontecer justamente por isso, porque ela teve de tudo. E em algum momento ela não teve, e ela não conseguiu suportar, não conseguiu dar conta. É claro que nós não vamos entrar no âmbito do suicídio, porque são vários os fatores que podem interferir ao mesmo tempo. E esse é um assunto complexo para muitas horas. Mas o que eu quero mostrar, gente, através desse exemplo, é que o que aconteceu lá atrás pode ser fatal para um adulto. Então, a criança ela precisa ter o quê? Equilíbrio, gente. Equilíbrio entre o prazer e o desprazer. Porque uma criança que tem tudo também, ela pode ter dificuldade em lidar com seus desejos e impulsos quando chegar na vida adulta. E isso é um problema. Por outro lado, a criança que sofre demais desprazer, ela pode, no mundo adulto, ficar buscando suprir essas faltas que não teve na infância. E isso aparece em formas de, por exemplo, compulsão, seja por comida, por sexo, por jogos, por compras, por drogas. Então, ela fica incessantemente buscando um prazer, buscando suprir um vazio, se preencher. Então, ela pode, nesse momento, também criar hábitos infantis de gastar demais, ficar de toda hora para festas, viagens, né? Não ter uma postura responsável no mundo adulto, porque ela vai estar olhando somente para aquilo que vai preenchê-la e dar prazer a ela. Então, se, por exemplo, a criança sofre muito na relação com os pais, ela pode criar uma dinâmica que, quando ficar maior, né, ter um comportamento rebelde, comportamento desafiador, como uma forma de fazer também os pais sofrer, para punir esses pais. Ou adoecer.
Quantas pessoas adoecem, aí a gente vai fazer terapia, ela está numa dinâmica de chamar a atenção daquelas pessoas que amam. É complicado, né? E aí, indo para a quarta necessidade básica, é autoestima e reconhecimento. Quem aqui nunca quis ser reconhecido ou ter reconhecimento? Seja reconhecimento dos pais, no trabalho. Quem aqui nunca precisou lidar, gente, com o ego de alguma forma para se sentir bem? Comprar uma roupa para se sentir bem? Nós temos aí nas redes sociais, né, uma era da ostentação. E o que é isso? Busca de reconhecimento. Claro que são recortes, né, da vida. Mas tem muito aí essa necessidade básica. Tem também a necessidade do pertencimento, porque eu preciso pertencer em algum lugar. Então, nós buscamos reconhecimento das pessoas que são importantes para nós. E a gente vai aprendendo isso desde a infância e vamos trazendo para o mundo adulto uma forma de dependência emocional. E aí, né, a internet é um exemplo muito forte, que se eu ficar falando só disso aqui, nós vamos ver vários problemas relacionados a essa criança ferida. A autoestima, gente, também está relacionada à nossa infância no sentido de que se nós nos sentimos reconhecidos ou não, desde o nascimento, nós vamos ter ou não autoestima. Então, existem estudos, e eu não vou lembrar o nome dele agora, tá? Que nos mostra que a autoestima é espelhada desde o nosso nascimento. Ou seja, a criança, ela se vê refletida através dos seus cuidadores. Ou seja, ela vai ver através dos seus cuidadores se ela está bem ou não. Então, vamos entender. Se a mãe, por exemplo, sorri a essa criança, é como essa criança segurasse um espelho na sua frente, mostrando, né, que se a mamãe está ali feliz, ela está feliz por saber que ela existe. Isso é esse reflexo de espelho que eu estou falando. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o comportamento dos cuidadores, dos pais, né, desde que a criança nasce, vai impactar também na autoestima. E quando nós não desenvolvemos autoestima, nós fazemos de tudo para o reconhecimento alheio, para nos fortalecer. E é como se a gente precisasse de alguém que ficasse ali nos adulando, lembrando que somos importantes, que somos belos, né? Amados, aceitos, reconhecidos, enfim, né? Então, um adulto sem autonomia pode, por exemplo, estar em um relacionamento abusivo, sem autoestima, né? Desculpa. Um adulto sem autoestima, ele pode, por exemplo, estar em relacionamentos abusivos e acreditar que ele merece estar daquela forma, que tem que passar por aquilo. Porque é assim. Porque às vezes ele fala, é o que eu tenho, é o que eu mereço, é assim que tem que ser. Eu sempre escutei, né, que eu não sou importante, que eu não sou bom o suficiente, enfim, não sei. Ele vai crescer sem autoestima, sem se valorizar, não tem segurança nas suas relações, não se ama, se conforma com o pouco que tem da vida e não faz nada para mudar. E acredita que aquilo lá já é demais para ele, porque ainda poderia ser pior. E isso traz muitos problemas para o mundo adulto, né, gente? Então, até aqui, vocês já conseguiram aplicar a percepção, né, do que se trata a famosa criança ferida no ambiente terapêutico? Então, se o cliente está no trauma infantil e esses traumas, né, influenciam seu mundo adulto, ele está infantil. Não é só fazer birra, é fazer beijo, né? Não tolerar frustração. É toda a dor que vem de lá de trás, que nos influencia, tem uma criança ferida ali. E é preciso ressignificar essa criança, né? Esse é o primeiro passo. Mas para ressignificar essa criança, eu preciso reconhecer, para depois acolher. E ao longo do processo, claro, ir elaborando o trauma, criando novas percepções e memórias. Então, é um processo, e não é um processo confortável. Vamos falar, né, gente, que é dolorido demais. Então, só para fechar aqui,
A criança interior, ela se configura na infância, onde ocorre a maioria dos nossos traumas que ficam ali registrados em nosso sistema límbico, que é uma área do cérebro que tem muita relação com as nossas emoções. E para sobreviver a todas as experiências traumáticas, a criança ela vai criando mecanismos de defesa no pensar, no sentir e no agir. E vai trazer isso para o mundo adulto. Ou seja, o sujeito cresce e tudo que ele viveu lá na infância se repete. Justamente porque a sua criança ferida, que não foi olhada, né, não foi reconhecida, está ali. E aí, como adulto, ele passa a reviver, né, e ser também influenciado por toda essa dor do passado, que está preso na dinâmica infantil do seu trauma, podendo ocorrer em sua vida vários bloqueios, como no âmbito dos relacionamentos, como eu já falei, profissão, relações sociais, dificuldades financeiras, entre outros. E enquanto adulto não olha para essas questões do passado, não aceita esse passado, né, como foi, e acolhe essa criança, um mundo de novas possibilidades se fecha para ele. E ninguém merece esse sofrimento. E aí, vocês podem estar pensando assim, e por que se a pessoa sofre, ela resiste tanto em sair da dor? Eu já falei isso várias vezes aqui para quem é meu aluno, porque o sofrimento a gente suporta. É mais fácil sofrer do que olhar para a dor é insuportável, às vezes a gente não dá conta. Por isso que muitas vezes nós entramos na dinâmica de querer ficar resolvendo apenas problemas superficiais, porque é uma válvula de escape. Então, às vezes o ser humano cria problemas para lidar com problemas, né, mais superficial, para lidar com eles, para não ter que olhar para o que realmente importa. Né? Que me fere, que é pesado para mim. E o nosso trabalho como profissionais é saber dar conta dessa demanda do consultório. Esse é o nosso dever. Além de aprender a técnica, né, que vai me gerar esses resultados que tanto necessito para gerar todo esse movimento de transformação do cliente. E também para trabalhar com as minhas questões internas, né, para que elas não interfiram na minha profissão. Afinal, é clichê, mas eu vou repetir, sempre repito, eu só consigo levar o meu cliente até onde eu conheço, até onde eu consegui ir. Então, para finalizar, antes da gente fazer o nosso exercício, que está bacana demais, eu quero fazer uma reflexão. E é importante a gente aprender a separar. Ou seja, se eu procuro uma formação, por exemplo, um curso de criança interior, que nem eu estou lançando aqui, esse PC, é porque eu sou profissional e quero aprender técnicas assertivas para ajudar o meu cliente. Aí esse é o caminho. Um conhecimento técnico. A realização de uma formação para você aprimorar esse conhecimento e aplicar na sua profissão. E é isso que você vai ter num curso. Mas se tudo que eu falei aqui te tocou internamente, mexeu com você de alguma forma, aí, gente, é caso para olhar na terapia. Principalmente você sendo terapeuta. Mesmo você falando, não, mas eu quero fazer o curso, mas faça também terapia. Porque um curso, quando a gente busca conhecimento técnico, ele não vai dar o que a gente precisa. E é perigoso, porque eu estou falando isso, porque muitas vezes o terapeuta, ele tem ali um problema, tem que ficar atrás de informação, eu falei isso na minha última mentoria. Fica atrás de informação, Miriam estava lá, né, Miriam? E para suprir algo que está faltando, ele acha que é conhecimento, mas na realidade não é. O que ele está precisando é olhar para as crenças, bloqueios que estão impedindo ele de ter sucesso profissional. Então, a gente tem que saber separar isso aí. Se doeu, é meu. E se doeu, eu preciso trabalhar. E eu vou trabalhar isso através da terapia. Tá? Eu estou falando isso porque isso é muito comum, tá, gente? O psicólogo ou o terapeuta que está fazendo uma formação atrás da outra, acreditando que aquele conhecimento vai ajudar no seu autoconhecimento. Só que não. Então, às vezes, não é o conhecimento que o terapeuta precisa, tá? E isso é importante falar.
porque isso é um motivo, às vezes, de frustração que a gente passa e desvalorização, porque, nossa, eu tenho um monte de certificado, nossa, eu tenho um monte eu estou preparada, mas tem algo que não vai, não acontece. Aí é terapia. Então, por outro lado, né, quem aqui não é terapeuta, tá? Também pode acontecer que as pessoas que não são terapeutas procurar formações só para ter autoconhecimento. E esse também é um erro, tá? Porque ela não vai ter o que precisa fazer na formação. Eu já vi pessoas com profissão definida ali, né, fora da área da terapia, tem outro ofício, ter, por exemplo, um perfil dependente de cuidador e gostar do autoconhecimento e ficar procurando curso na área de autoconhecimento, né, e ficar ajudando para ajudar as pessoas que amam, enquanto esse não é o seu papel. E isso, pelo contrário, é muito grave, porque esse tipo de ajuda eu só consigo com a pessoa com a qual eu não tenho esse tipo de vínculo. Se eu quero ajudar terapeuticamente alguém, né, que eu tenho vínculo, eu encaminho. Porque se eu tenho, né, se eu tento ali dar conta porque eu tenho formação na área, porque eu gosto da terapia, sou mexida ali com os cursos, né? Sabe o que vai acontecer? Eu vou me emaranhar mais ainda. Não tem jeito, não tem como eu querer cuidar da minha filha, da minha mãe, da minha melhor amiga. Imagina uma pessoa que está nessa dinâmica, às vezes, de perfil dependente de cuidador, quer cuidar de todo mundo, não tem tanto conhecimento assim, e aí acha que vai buscar na terapia, informação, essa ferramenta para ajudar aqueles que amam. Fracassa, gente, porque a pessoa está presa nas dores dela também. E, às vezes, no mesmo sistema, é complicadíssimo. Então, essa dinâmica acaba só reforçando o perfil dependente do cuidador, porque, no fundo, ele vai acreditar que o que ele está fazendo é certo, mas não está. E, às vezes, quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, nossa, Fernanda, mas você está falando isso, eu só quero ajudar. Nem sempre a ajuda é bem-vinda. Nem sempre é a forma certa de se ajudar. Tá? E é por isso que nós, psicólogos, né, não atendemos parentes e amigos. É por isso, gente. E por isso que se em algum momento, né, se eu estabeleci também, às vezes, um vínculo com o meu cliente, por exemplo, eu fico amiga da minha cliente, né, um vínculo que não seja transferência e rapport, eu preciso, nesse momento, dar um passo para trás e encaminhar para outro profissional. Porque a partir daí a terapia não dá mais certo. A verdade, gente, a partir do momento que começa a criar vínculo, não dá certo. E quem assim tem esse tipo de perfil deve olhar para isso na terapia, porque ou está numa dinâmica de Salvador, onde aprendeu desde lá da infância que precisa estar cuidando de todo mundo, porque essa é uma forma de ser amado e aceito, ou porque foi responsabilizado demais por tudo que acontecia à sua volta e desenvolveu um sentimento de culpa, então agora adulto fica na dinâmica, né, que tem que consertar tudo, porque sente culpa por tudo que acontece à sua volta, ou porque pode ter acontecido de ser uma criança que não tinha lá a atenção dos pais, só tinha atenção, por exemplo, quando fazia algo de bom, e aí, quando adulto, acredita que precisa fazer para ser, que só assim vai ter valor e, ao mesmo tempo, não sabe receber. E se recebe, se sente em dívida, sente culpa, né? Enfim, e se essa pessoa sente que está em dívida, ela vai fazer de tudo para pagar. E às vezes ela vai fazer muito mais do que ela recebeu. E aí vai desequilibrar esse dar e receber. Olha no mundo adulto, principalmente numa relação de casal, como que isso é complicado. Então, hoje, eu quero que vocês reflitam em tudo isso, tá? Eu estou vendo aqui a maioria terapeuta. Quem é terapeuta que está aqui deve refletir, tá? Também por que vocês estão na terapia e se algumas dessas dinâmicas estão influenciando no papel de vocês, né? É o momento de vocês olharem para isso.
E também quem está aqui, né, vai ver esse vídeo depois, que está vendo apenas para autoconhecimento, quem entendeu que esse negócio de criança interior, se tocou, não ignore, gente, não acredite que você vai conseguir cuidar de seus conflitos se não olhar para suas dores do passado. Essa é a minha dica. Não tenha medo, se arrisque. Pode ser um processo dolorido, mas vale muito a pena. E eu espero, no fundo do meu coração, gente, ter contribuído aí com algumas percepções na vida de cada um. E antes de eu abrir para dúvidas, né, para a gente ter um bate-papo aí que vocês sabem que eu gosto muito, eu quero fazer um exercício com vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, nesse momento, ir relaxando, né, se posicionando numa posição bem confortável. E eu vou colocar o exercício aqui para vocês, tá bom?